Boa noite, graça e paz, amém? É uma alegria, um privilégio poder estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra, poder adorar ao Senhor. Que privilégio nós temos, irmãos. Você pode ter certeza que é uma pessoa assim especial por poder estar aqui nessa noite. Quantas pessoas gostariam de estar num local, num ambiente de louvor, de adoração, como que nós estamos hoje aqui, ouvindo a palavra e não podem estar, mas você está aqui, amém? Então olha para quem está do seu lado, fala para essa pessoa linda que está do seu lado assim, como é bom estar aqui com você, como é bom adorar a Deus com você, maravilhoso que é, que tempo precioso tivemos de louvor. A palavra que eu vou compartilhar com a igreja hoje, Deus colocou ela no meu coração no domingo passado. Quando eu abri a minha página do Facebook, apareceu uma lembrança de um ano atrás, que foi o batismo da Tainara. E quando eu vi aquela foto que veio a lembrança, eu ouvi Deus falando. Deus falou nitidamente comigo assim: vai lá e fala para sua filha que esse dia foi um dia especial. Fala para ela não se esquecer desse dia. Lembra a Tainara, que há um ano ela entregou a vida dela ao Senhor. Ela fez um ato público declarando que ela era minha. E Deus falava comigo e eu fui falar para Tainara: Tainara, faz um ano que você se batizou. E eu queria dizer, um ano, é uma data para você não se esquecer, você precisa lembrar, você precisa guardar no seu coração essa data. E aí o Senhor começou a ministrar, a falar comigo sobre essa lembrança, sobre nós estarmos atentos a esse tempo, aquele tempo em que nós nos entregamos ao Senhor, em que nós o conhecemos e que nós abrimos o nosso coração. E o Senhor entrou e fez morada. Você se lembra do dia que você teve esse encontro com o Senhor? Quem se lembra desse dia? Você lembra? Quando foi? O dia que o Senhor falou fortemente ao teu coração. Alguns foi num culto, outros numa célula, numa reunião numa casa. Eu não sei onde foi, mas teve aquele momento. Todos nós temos um momento que marca. É aquele momento onde Deus nos toca de uma maneira especial, onde o Senhor nos tocou, onde o Senhor falou, o Senhor ministrou e a gente falou assim: não, eu quero esse Deus. Eu quero entregar a minha vida a esse Deus. Eu quero servir esse Deus. Você se lembra desse dia? Amém? Eu pedi licença aqui ao pastor, porque ele estava falando para eu fazer uma baguncinha aqui com vocês. De manhã eu fiz. Foi muito legal. E eu vou cantar uma canção junto com o Sérgio. É um corinho. Sou do tempo do corinho, gente. Corinho é assim, ó. Bate palma assim, ó. Sinto que em minha alma alguém me tocou. Sinto em minha alma que alguém me tocou. Sinto em minha alma que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. O Valério se empolga. Gente, deixa eu aproveitar. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Sérgio? Gente, Deus é tremendo. Deus faz milagre. Deus ainda faz milagres. Deus ainda opera milagres, porque pela medicina não era nem para ele estar aqui em pé. Se vocês virem os exames dele, irmãos. Ontem ainda a médica falou para ele assim: Sérgio, antes você podia beber água, agora nem água você pode beber. Aí ele chegou assim, né, porque faz hemodiálise, ele tinha um tantinho agora. Eu falei: Sérgio, Deus vai suprir, Deus vai te dar água aí no seu organismo, sem água. E ele está aqui louvando ao Senhor, ele quer adorando ao Senhor, porque Deus é Deus. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Agora eu vou fazer assim, ó. Você vai lembrar o dia. Eu lembro que o dia que o Senhor me tocou foi num culto, na sexta-feira, em São Paulo. Eu morava em São Paulo, no bairro da Barra Funda. E eu estava no culto e
a palavra falou comigo, o Senhor, quando eu vi, foi feito o apelo, e quando eu vi, eu estava lá na frente, eu estava lá entregando em lágrimas a minha vida ao Senhor. Uma sexta-feira. Lembra aí que dia que foi da semana? O pastor falou que o dela foi na segunda-feira. Então eu vou cantar esse trechinho do corinho, só que eu vou falar assim, ó. Foi numa segunda que alguém me tocou, foi numa terça. Conforme eu for falando os dias, você vai se levantando. Amém? E você vai cantando comigo. Até a gente descobrir aí. Eu ia fazer de anos, foi há 20 anos, mas daí eu falei, ai pastor, não, né? Vamos lá? Foi numa segunda que ele me tocou. Foi numa segunda que ele me tocou. Foi numa segunda que ele me tocou. Eu sei que foi o meu ser. Cadê o pessoal da terça? Foi numa terça que ele me tocou. Foi numa terça que ele me tocou. Foi numa terça que ele me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Pessoal do culto de quarta. Foi numa quarta que ele me tocou. Foi numa quarta que alguém me tocou. Foi numa quarta que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quinta-feira tem alguém? Foi numa quinta que alguém me tocou. Foi numa quinta que alguém me tocou. Foi numa quinta que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. E o pessoal do culto de sexta? Foi numa sexta que alguém me tocou. Foi numa sexta que alguém me tocou. Foi numa sexta que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Sábado, culto de jovens? Foi no sábado que alguém me tocou. Foi no sábado que alguém me tocou. Foi no sábado que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Domingo foi que alguém me tocou. Domingo sempre ganha. Foi no domingo que alguém me tocou. Foi no domingo que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu ser. Sinto que em minha alma, sinto em minha alma que alguém me tocou. Sinto em minha alma que alguém me tocou. Sinto em minha alma que alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Dá um abraço nesse amado, nessa amada que está do seu lado. Aí você pode se assentar. Em nome de Jesus. E o Senhor, Ele me lembrou do dia em que Ele me tocou e do tempo em que Ele começou uma obra nova na minha vida e de como eu era, como era o meu relacionamento com Ele naquele tempo. Nós sabemos, irmãos, que isso faz parte do ser humano, né, que os relacionamentos, eles naturalmente, eles começam a mudar. Você vê que no começo do namoro, o marido trazia Copenhague, o namorado, Cacau Show. Aí vai passando o tempo, o pastor falou assim que vira Kit Kat. Promoção ainda, 5 por 10. É assim? Não é que ele deixou de te amar. É que o tempo, a proximidade, o conhecimento, a gente vai mudando essas relações. Isso acontece com a amizade, isso acontece no trabalho, e acontece com o Senhor na nossa vida espiritual também. E em Apocalipse capítulo 2, o Senhor, Ele nos fala a respeito de uma igreja. Uma carta que João escreveu quando ele estava na ilha de Patmos. E o Senhor o inspirou nessa carta, o Senhor Jesus fala a essa igreja.
E ele inicia elogiando esta igreja. Ele fala coisas lindas a respeito dessa igreja. Mas ele também traz uma exortação e até ele faz um protesto, vamos dizer assim, para esta igreja, a respeito do que nós chamamos de primeiro amor. Apocalipse capítulo 2 diz assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Que lindo ouvir isso, né? O Senhor falando para essa igreja de Éfeso. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, Jesus, ele começa falando com essa igreja, e eu noto a primeira coisa, que Jesus não está exortando essa igreja por não amarem mais. Ele não está falando assim, vocês não me amam mais. Há amor. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade. Não era mais o amor que Jesus esperava encontrar nele. Então o Senhor começou a falar comigo a respeito desse primeiro amor. Ele me fez falar com a Tainara a respeito do batismo dela. O Senhor foi falando comigo a respeito, me trazendo lembranças do tempo, né, de quando eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu me batizei no dia 25 de março do ano de 2000, em São Paulo. Em 99 eu entreguei a minha vida ao Senhor. E o Senhor começou a me falar a respeito das primeiras obras, desse primeiro amor. E é algo que nós precisamos meditar sobre isso. Por quê? Porque o que aconteceu com aquela igreja pode estar acontecendo conosco. Nós continuamos amando ao Senhor. Eles não perderam o amor. Eles eram perseverantes. Eles se distanciavam da malignidade. Só que a intensidade do amor, a busca por Jesus, o desejo de estar em tempos de oração, de meditação da palavra, tinha se esfriado. E com o tempo isso acaba acontecendo conosco. E o Senhor falou muito forte ao meu coração ao longo desta semana: volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Fala para a minha igreja que eu os quero. Eu quero de volta aquele amor que tocava o meu coração. Sabe, o primeiro amor é aquele amor que incendeia, amém? É aquele amor apaixonado. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa mensagem de hoje, que é de volta ao primeiro amor, o tema da mensagem, de volta ao primeiro amor, a primeira coisa que eu queria destacar é: o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Uma coisa, o primeiro amor é um fogo de grande intensidade no nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Amém? Você se lembra desse tempo na sua vida? Você se lembra quando Jesus era tudo? Você acordava pensando em Jesus, você ia dormir e você estava falando com Jesus. Você caminhava, você ia para o serviço. Os momentos que você tinha livre, você estava ali com a palavra de Deus, porque você queria conhecer mais. O primeiro amor é esse fogo. Sabe quando os namorados se conhecem, e aí você quer ficar sabendo, e aí que cor que será que ele gosta? Como que ele é? E daí você procura saber mais da pessoa, você quer falar com a pessoa, você quer estar junto. E é assim que a gente faz com Jesus no início. A gente busca, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer saber mais desse Senhor. E esse primeiro amor é essa intensidade, é essa paixão, esse fogo. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu.
E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, o Senhor está falando que é alguém, o primeiro amor é alguém que além de transbordar de alegria por ter encontrado no reino, ele ainda se dispõe a abrir mão de tudo para poder possuí-lo. Então é que nem uma pessoa que encontrou ali, encontrei um tesouro no campo, ele esconde aquele tesouro, agora eu vou lá, eu vou vender tudo, eu abro mão de tudo para quê? Para comprar aquele campo. E é assim quando nós estamos no primeiro amor, irmãos. A gente abre mão de tudo pelo Senhor, não é assim? Abre mão de tudo. Ah, tem culto e tem uma festa, o que a gente faz no primeiro amor? A gente vai para onde? A gente vai para o culto. Não, eu não posso, eu tenho culto de jovens, eu tenho culto de mulheres, eu tenho um compromisso na igreja. Eu tenho um compromisso com... É assim no primeiro amor. A gente abre mão de tudo. Segundo ponto do primeiro amor. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos entregamos de todo o nosso ser a Ele. Todo o nosso ser, a gente consagra a nossa vida, a nossa mente. No primeiro amor não tem isso. Eu penso assim, não. Senhor, o que o Senhor acha? Senhor, fala comigo, me direciona. Amém? É assim. No primeiro amor, a gente não quer fazer nada sem que seja na direção do Senhor. Não é mais a minha vontade, Senhor. É a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E isso se faz verdade na nossa vida. No primeiro amor é assim. A gente está apaixonado. O fogo está ardendo dentro de nós. O terceiro ponto. No primeiro amor, o reino de Deus passa a ser a prioridade absoluta. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração e alma, com todas as nossas forças e entendimento. Amém? Primeiro amor é isso. Com todas as nossas forças. É aquele momento do encontro com Jesus. É aquele momento em que o Senhor te tirou do lamaçal onde você estava. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de como eu vivia antes do Senhor. Eu sei o quanto Ele me amou e o quanto Ele me quis. E eu amo por isso. Esse é o primeiro amor. Atos capítulo 2 nos apresenta essa igreja apaixonada. Diz assim a palavra: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos que estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, que igreja linda, uma igreja viva, uma igreja apaixonada, uma igreja cheia de fervor. Todos os dias eles se reuniam no templo, se reuniam nas casas, eles queriam estar juntos, eles falavam do Senhor, e aquilo transbordava de tal maneira que as pessoas que viam aquela comunhão, que viam aquele amor, que viam aquele mover, queriam estar ali, eles queriam estar juntos. Eu quero fazer parte disso. Então a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando, porque era incrível o modo como eles amavam a Deus. Era lindo como eles serviam. O desejo que eles tinham pelo Senhor. Uma igreja apaixonada. Esse é o primeiro amor. Você lembra desse tempo na sua vida? Vai lembrando aí. Você viveu isso. Eu vivi isso. Muito profundamente, irmãos. Foi algo tremendo, era algo assim, eu não conseguia pensar em outra coisa. No meu primeiro amor, quando eu conheci o Senhor Jesus, foi através da palavra. Eu era católica e frequentava, católica praticante. Comecei a ir numa igreja evangélica e
Um dia no culto, eu ouvi o pastor falando sobre Sansão. E eu falei assim, nossa, Sansão está na Bíblia? Que eu achava que Sansão era uma lenda. Eu tinha a Bíblia na minha casa, eu frequentava, mas a gente usava aqueles, né, o folhetinho no rito da missa. Não tinha leitura da Bíblia. E aí eu comecei a ler. Eu fui para casa, eu queria saber, porque eu gosto de história, eu amo história. E aí eu comecei a ler, eu falei, vou começar de Gênesis para eu conhecer. E comecei a ler a Bíblia. E o Senhor foi falando comigo, em uma semana eu li toda a Bíblia, assim, eu li todo o Gênesis até Salmos, e depois eu li os Evangelhos. E no final daquela semana, eu voltei na igreja e entreguei minha vida a Jesus. Foi assim. Deus trouxe uma certeza tão grande de que eu precisava entregar minha vida a Ele através da leitura da Bíblia. Eu lendo ali os evangelhos, e eu falava, meu Deus, isso aqui está na Bíblia. E eu não estou fazendo dessa maneira. Deus foi falando comigo na palavra, e aquilo foi me enchendo. E eu entreguei minha vida ao Senhor, e há 23 anos eu tenho caminhado com o Senhor, com o mesmo desejo, irmãos. Porque a palavra ainda arde no meu coração. Amém? A palavra queima no meu coração. Eu tenho certeza de quem é o meu Senhor, o meu Deus. E isso arde dentro de mim. Eu sou completamente apaixonada pelo Senhor. E quando eu leio esses textos da palavra de Deus, que eu vejo essa igreja que rompe em fé mesmo, que triunfa, que é alegre, que é viva. Oh, irmãos, me dá mais ainda vontade de servir a esse Deus. Atos capítulo 4 continua falando a respeito dessa igreja. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eu estou lendo aqui, está diferente lá, né? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Irmãos, esse amor por Jesus levava essas pessoas a uma prática, às obras, a uma busca incessante pelo Senhor e de ajuda mútua, de cooperação. O amor transbordava. Eu já falei 3 coisas aqui a respeito do primeiro amor. O último que eu vou falar a respeito do primeiro amor é algo que mexe muito comigo. Porque eu sempre tive uma vida de muita batalha. Eu sei que você teve também. Mas eu sempre falo, Senhor, quantas lutas, quantas batalhas. E esse versículo, ele me faz ver que o primeiro amor é aquele que traz alegria no espírito, independente das batalhas que nós enfrentamos. Quando a gente preserva esse primeiro amor, pode vir a luta, pode vir a situação. A alegria está em nós, a alegria de pertencer ao Senhor. Atos capítulo 5, 40 diz assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Irmãos, esses apóstolos estavam falando de Jesus. E eles estavam vivendo a igreja desse primeiro amor, essa igreja de Atos, essa igreja triunfante. Então eles foram presos, porque o sinédrio achou que eles estavam causando tumulto, levantando uma seita. Foram presos, açoitados, humilhados. E quando eles foram soltos alegres, regozijando. Tem uma tradução que diz assim, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E eu falei, Senhor,
Como que eu vou reclamar? Como eu vou perder esse primeiro amor se esse povo, como o pastor falou outro dia, que povo é esse? Que povo é esse? Esse povo sofria humilhações, sofria açoites, era perseguido e mantinha alegria, porque eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam no nome de quem eles estavam ali levando a palavra. A alegria no espírito, o primeiro amor nos faz isso, manter a alegria. Então, o que nos faz perder o primeiro amor? Por que nós perdemos? Por que nós abandonamos o primeiro amor? Lá em Apocalipse diz assim: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram. Abandonar quer dizer partir. Deixar alguém a fim de ir para um outro lugar. Quer dizer negligenciar, desistir, enviar para outro lugar, expelir. Jesus fala que eles abandonaram. E o abandono não é uma coisa, o abandono no primeiro amor não é algo assim, hoje eu estou aqui, queimando pelo Senhor e amanhã estou totalmente frio. Porque veja bem, não era falta de amor. Vocês estão entendendo? A igreja continuava amando ao Senhor. Eles tinham perdido o quê? A intensidade, a paixão, o fogo, a essência. Eles continuavam fazendo, estavam servindo, mas eles serviam porque eles estavam já acostumados a servir, porque eles sabiam que precisavam servir, porque, por diversos motivos, mas menos por conta daquela intensidade da paixão. E o Senhor queria isso, queria que eles voltassem a ter isso. Mas Ele diz que eles abandonaram. E o abandonar não é do dia para a noite, existem sinais. Sinais que vão acontecendo na minha vida e na sua vida, são sinais que vão nos alertando. Olha, você está perdendo o primeiro amor. Sabe que nem carro? O Sérgio sempre fala na minha cabeça assim: Mone, o carro dá sinal. O carro dá sinal que vai parar. Ele fala assim, que vai dar um problema. O carro dá sinal. E aí, nesse ano, em abril, eu estava na correria com ele, infartou em janeiro, aquela correria, hospital, 30 dias no hospital, exame médico. E o meu carro começou a fazer um barulho. E eu, correndo para baixo e para cima, eu não liguei para o barulho. E ele, menos ainda, que não estava em condições de cuidar de nada. O que aconteceu? Era uma coisa simples. A correia do meu carro que estava... Eu não dei atenção ao sinal. O que aconteceu? A correia? Pá! No que a correia estourou, o que aconteceu com o meu motor? Cadê os mecânicos aí? Travou o meu motor. Porque eu não dei atenção ao sinal. A correia, estava lá, eu ligava o carro, tinha uns negócios lá, e eu fui, fiquei sem carro. Já está aí, viu? Graças a Deus. Mas passei por isso. E na nossa vida cristã é assim, vai tendo sinais. Um sinal que a gente está esfriando nesse amor, que a gente está perdendo, é quando nós não temos mais o desejo de nos envolver, a falta de desejo de se envolver com a vida da igreja. Queridos, a igreja tem um pulsar, amém? A igreja pulsa, há um coração, a igreja pulsa às segundas-feiras aqui na oração, nas terças-feiras, a igreja pulsa com o coral ensaiando, na quarta-feira a igreja continua pulsando com o culto, na quinta-feira, tem quinta-feira que a Natália faz ensaio com as meninas aqui da dança, a igreja está pulsando, na sexta-feira tem encontro de mulher, tem encontro de homens, tem encontro de casais, a igreja, no sábado às vezes tem ensaio do louvor aqui, tem ensaio da Natália de novo com as meninas, no domingo de manhã a igreja está pulsando, à noite está pulsando, e eu já não sinto mais vontade, eu começo a não sentir o desejo de estar nesse envolvimento, e eu tinha antes, amém? Antes eu tinha, no primeiro amor eu queria estar envolvido em tudo, eu queria estar lá na cozinha, eu queria estar no louvor, eu queria estar lá terça tem sopão também, a igreja pulsa lá na praça, e eu não tenho mais, é um sinal, amém? Estou falando de sinais, de que eu estou perdendo aquele. Segundo sinal, quando você não está mais aberto para aprender, você não aceita a correção. E às vezes a gente passa por esse período e é complicado isso.
Nós precisamos estar com o coração aberto para correção. Um dia desses aí, meu pastor falou para mim assim: Simone, você errou. Eu falei: errei. Eu errei. E eu tenho que estar aberto à correção. Amém? E eu achei o máximo, porque eu nunca tive ninguém que me corrigisse. Gente, eu amei. Era tudo que eu precisava. A gente precisa. Como eu me converti em 99, 2000 me batizei, quando era 2003, irmãos, eu já estava na obra, cuidando de igreja. Eu não tive discipulado, vai, porque eu sou assim, gosto de falar, eu gostava de ler, eu gostava de ensinar. Eu comecei com escola bíblica, primeiro trabalho que eu tive na igreja foi professora de escola bíblica. Aí comecei a dar aula de escola bíblica, daqui a pouco me colocaram para pregar, daqui a pouco eu já estava, vai para a obra, né? Fiz o curso de teologia, vai para a obra e fui. Mas falta, eu sentia falta de alguém para falar: olha, isso está certo, isso está errado, não é assim. Irmãos, isso é muito bom, nós precisamos ter quem ministre nas nossas vidas, amém? Nós precisamos. E eu estou assim maravilhada, eu falei: Senhor, o Senhor me ama mesmo. O Senhor me ama, porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor continua aí falando para mim: é assim, e isso é tremendo. Irmãos, nós não podemos perder isso. Coração aberto para ser corrigido, para ser ministrado, amém? Agora, quando eu começo a perder isso, eu estou perdendo também o primeiro amor. É um sinal. E eu já não começo a aceitar mais correção. Mais um sinal, quando você começa a enxergar defeitos. Só enxerga os defeitos. E isso vale para tudo na nossa vida, né? Em casa, a gente começa a enxergar o defeito do marido, a marido da esposa. Você vai perdendo o primeiro amor. Na igreja, no serviço. Quando a gente começa dessa maneira, só enxergar os defeitos, a gente está perdendo aquela essência. São sinais, amém? São sinais. Eu vou me adiantar aqui. Agora, por que nós abandonamos o primeiro amor? Primeira coisa, o convívio com o pecado. Mateus 24, 12 diz assim: e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Numa outra tradução diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu não estou falando aqui não necessariamente do pecado nas nossas vidas, mas do pecado à nossa volta, da maldade à nossa volta. Pensa que antigamente algumas coisas aconteciam, notícias que a gente recebia, e a gente ficava, o coração nosso se entristecia, a gente ia orar, a gente ia falar: Senhor, tem misericórdia da situação, Senhor, muda a situação. Irmãos, hoje talvez você ouça uma notícia igual e... mais um que morreu, mais um que entrou para as drogas, mais um que... Sabe, a gente começa, as coisas contrárias, as coisas que são contrárias ao que a palavra de Deus faz, começam a se tornar normais para nós. E isso traz esfriamento. Nós precisamos ter cuidado com isso, o convívio com o pecado, né? Muitas vezes o enredo dos filmes que nos proporcionam entretenimento, os jogos aí que a turminha da juventude joga, coisas que lemos, coisas que vêm até nós, são coisas que trazem esse esfriamento. É um dos pontos, o convívio com a maldade. E nós passamos a aceitar coisas que não deveríamos aceitar como normais. Nós paramos de orar, paramos de buscar mudança, amém? E passamos a aceitar a maldade, o pecado, o erro que está à nossa volta. 2, por que abandonamos o primeiro amor? A falta de tratamento. Lucas capítulo 8, versículo 7 diz assim: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Irmãos, o primeiro amor, se ele não for tratado, se os espinhos que nós trazemos na nossa vida não forem tratados, eles sufocam, eles crescem e sufocam o primeiro amor. Sufocam. Coisas na nossa vida, situações que quando a gente nos entrega a nossa vida ao Senhor, nós tivemos batismo agora há pouco tempo, né? E esses irmãos, eles estão sendo tratados, nós estamos sendo tratados.
Mas quando a gente entrega no primeiro amor, se a gente não recebe esse tratamento, né, o Bruno, por que o Bruno se reúne aqui com os irmãos antes do batismo? Tem ali um momento de ensino, de leitura, é um tratamento, irmãos, de entendimento do batismo. Isso é muito importante, para que a gente possa entender que nós não podemos deixar que seja sufocado esse primeiro amor. Terceira coisa, porque nós abandonamos o amor, as distrações. Distrações. Lucas capítulo 14 diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Queridos, não há pecado nenhum, não há mal nenhum em se casar. Pelo contrário, é uma bênção. Não há mal nenhum eu comprar uma propriedade, é uma bênção. Não há mal nenhum eu ir, né, me divertir com umas famílias, ir para a praia, eu passear. Não há mal nenhum. O problema é quando essas coisas começam a ocupar demais a nossa vida e as coisas de Deus começam a ficar em segundo plano. E a gente começa a dar desculpas, as distrações começam a vir. Né? Hoje a gente tem a distração na palma da nossa mão. Irmão, se a gente não vigiar, a gente precisa vigiar, porque o celular é uma distração terrível. É terrível. Se a gente for pensar, você tem lá a quantidade de tempo que você gasta por dia? Você já viu? Tem gente que nem vê, né? Porque senão é uma luta. Lá em casa lá em casa tem hora, eu tenho que ficar, porque senão eles ficam. Eu já falei para vocês, tem lá a central, né? O Sérgio tem uma central de celular lá. 11 horas, todos os celulares têm que estar na central. Porque se eu deixar adolescente, passa o quê à noite? Fazendo o quê com o celular na mão? Eles não dormem, daí depois outro dia vai para a escola de que jeito? Né? Então lá em casa tem horário. No máximo, porque o Peterson chega do Senac, que ele vem do curso, a gente deixa ele mexer um pouquinho, 11 horas, acabou. Ele tem que dormir para no outro dia ir para a escola. Porque senão, gente, vira. E a gente está vendo aí muitos adolescentes perdendo situações, perdendo tempo de estudo, perdendo visão por conta das distrações, perdendo tempo com Deus, perdendo de ter tempo com Deus, por conta das distrações. E nós também, adultos, a gente fala dos adolescentes, mas a gente também precisa se vigiar. Amém? As distrações. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para falar do caminho de volta. Porque há uma volta. É lindo a gente ler que o Senhor falou para aquela igreja, elogiou aquela igreja, falou o que Ele tinha contra a igreja, contra aquela igreja. Eles perderam o primeiro amor. Mas o Senhor falou porque Ele queria trazer de volta essa igreja para Ele. E hoje o Senhor quer nos trazer de volta para esse primeiro amor. Deus está tentando nos trazer de volta a este caminho. E Ele é tão maravilhoso que Ele dá a receita, Ele dá qual é o processo, Ele fala na palavra, qual é o caminho, o que eu devo fazer. Ele diz lá em Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar.
Lembra-te, primeira coisa. Lembra-te. Por isso que eu falei para você lembrar lá do seu primeiro amor. Lembra-te, o primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Por quê, amados? Porque lembrar nos traz restauração. A gente lembrar, é que nem quando a gente vai aconselhar casais que estão passando por problema, a gente fala para o casal assim, lembra de quando vocês se conheceram? Pastor fala isso, né? A gente não fala assim? A gente fala, lembra de quando vocês se conheceram? O que ela era para você? O que ele era para você? Assim que a gente tem esse costume de falar para um casal. Por quê? Porque a gente faz eles voltarem lá e pensar, nossa, ela era tudo para mim. Né? Fica lá que nem a Tainara com o meu genro. Douglas. Ai, amor para cá, amor para lá, mozinho. Fizeram 6 meses de namoro, ele fez cartinha com coraçãozinho, deu presentinho. Romântico, sabe bem? Deu colarzinho, brinquinho. É bonito isso, sabe por quê? Porque quando vierem tempos difíceis, porque vem na vida, né? Vai lembrar disso que tem lá. Falei para ela, guarda esse cartãozinho que ele fez aí. Tá bonitinho, desenhou, fez lá, guarda. Irmãos, a gente tem que lembrar, e o Senhor fala para nós, lembrarmos daquele tempo, de quando Ele era tudo para nós. Lembrarmos de quando nós queríamos estar com Ele o tempo todo, e lembrarmos do que nós sentimos, de como nós vivíamos, de como a gente era mais feliz, de como a gente era mais alegre, como a gente cantava mais. Com o tempo a gente passou a ser ranzinza. Não achar nada legal. Não, mas Deus quer que você se lembre do tempo que você achava que era tudo uma bênção. Amém? Lamentações, Jeremias 3, 21 diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando Jesus manda eles lembrarem, você colocou, Renan, dessa vez agora tem? Primeiro ponto, o que eles tinham que lembrar? O que acontecia ao lembrar? Pode colocar aí para mim. Quanto eles poderiam ter desfrutado se tivessem continuado como começaram? Se a gente não tivesse esmorecido por caminho, quanto nós poderíamos ter desfrutado mais? Amém? Eu refleti sobre isso ao longo dessa semana. Senhor, quanta coisa eu poderia ter desfrutado, ganhado mais, se ao meio desse caminho o primeiro amor não tivesse esmorecido. Segundo ponto, quanto bem eles poderiam ter feito se tivessem perseverado no zelo com o qual começaram a vida cristã. Terceiro, quão mais elevadas e ampliadas poderiam ter sido suas visões se tivessem conhecido. Então é isso. Deus quer que nos lembremos disso, que há uma posição, há um lugar para nós, um lugar de bênção, um lugar especial. Então lembra-te. Segundo, pode vir. Arrepende-te. É o caminho que o Senhor está dando. Lembre-se, arrepende-se. O arrependimento não é só emoção, é decisão. Amém? Fala assim comigo. Arrependimento não é só emoção, é decisão. Eu decido me arrepender. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu abandonei o primeiro amor, eu vejo isso que não é e eu quero voltar, Senhor, eu me arrependo disso. Eu me lembro de como era e eu tomo a decisão de me arrepender. E ele termina dizendo, e volte à prática das primeiras obras. Lembra-te, arrepende-te e volte. As primeiras obras com Deus, as primeiras obras na família, as primeiras obras no ministério. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque o Senhor nunca nos deixa sem uma direção. Ele nos quer. Eu olho para essa palavra do Senhor falando para mim, Simone, se lembra, se arrepende e volta, porque eu te quero. Porque eu quero te amar e eu quero ser amado por você.
como você amava antes, como você me amava. E aí eu olho e vejo esse Deus falando para mim. Eu falei: Senhor, quem eu sou? E o Senhor está falando que o Senhor quer o meu amor. Parece, irmãos, essa palavra parece uma palavra dura, mas não é uma palavra dura, é uma palavra de amor de Deus para comigo, para com você. Deus falando: eu te quero. Eu quero você nas madrugadas comigo. E essa semana, irmãos, eu vivi uma semana muito intensa. Eu tive notícias difíceis, mas foi uma semana tão intensa, tão maravilhosa com Deus. O Senhor ministrando ao meu coração, o Senhor falando comigo. E aí no domingo passado de manhã eu estava aqui, no domingo à noite eu estava aqui, na segunda eu estava aqui, na terça eu estava aqui no coral, na quarta eu não vim, que eu estava meio resfriada. Na quinta-feira eu recebo, acho que foi quinta, sexta, eu recebi um convite do Renan, o Renan perguntando se nós poderíamos cantar com louvor hoje. E eu falei: Senhor, o Senhor tem medo? Porque na minha primeira obra, no primeiro amor, era o que eu fazia, era louvor. Passamos o sábado aqui, à tarde, eu e o Sérgio, ensaiando. De manhã estivemos aqui, à noite estamos aqui. A canção da minha conversão. Cantamos hoje aqui. Aclame ao Senhor, é da minha época de conversão, 1999, 2000. Aclame ao Senhor toda a terra. Deus fez tudo perfeito, irmãos. E Ele me trouxe aqui hoje, porque se seu coração está frio, Ele quer aquecer nessa noite. É só você voltar. É só você tomar essa decisão, essa preciosa decisão de falar para Deus: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Você pode falar isso para Deus? Senhor, eu te amo. João, para eu terminar, 1 João 5,3, a palavra diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Longe desse amor nós vivemos um peso para a nossa alma. Mas junto desse amor, a paz, a alegria, a regozijo, a perdão, a comunhão. E o Senhor te quer de volta. Aleluia.